Nós começamos então com o nosso básico do Espiritismo. O nosso básico do Espiritismo hoje tem um tema muito interessante, que é um tema que tem gritado muito nas últimas semanas, tem aparecido na mídia, eu tenho visto em conversas, eu tenho visto em muitos lugares, e aí, por que não trabalhar um pouco isso como sendo o básico, porque isso nós deveríamos, inclusive, saber mesmo estando fora da religião. Para o básico do Espiritismo, nós temos religião e religioso. Separei algumas lâminas só para guiar e não para versar. Religião é aquilo que buscamos para nos religar a Deus, é onde nós vamos pensando, preciso melhorar, preciso confraternizar, preciso estar junto para então me tornar melhor e me religar a Deus. Deus não desliga de nós outros, mas nós, por nossa rebeldia, por nossa intransigência, às vezes ficamos refratários a essa ligação. Então chega um ponto que nós precisamos buscar Deus, que é nos melhorar, e a religião é um desses caminhos, né? Por outro lado, o religioso é aquele que se utiliza da religião para se religar a Deus. Então a gente está falando de uma instituição, está falando de um indivíduo. A metodologia usada nessa ligação é muito simples. Através de reuniões, cultos, estudos e trocas, os adeptos vão aprendendo como ser e estar melhor. Então, cada religião tem a sua maneira de apresentar a vida, tem a sua maneira de apresentar essas melhorias, e cada religião segue ali um método para isso, segue um caminho para isso, segue um sistema para isso. Algumas se utilizam de cultos, outras cultos e estudos, outras cultos e estudos e reuniões, e tem aquelas que fazem isso de forma isolada. A gente tem, na maioria das religiões, a escola de evangelização, que muita gente confunde evangelização com conhecer a religião. A evangelização é você conhecer o evangelho, o método, como então se melhorar, o que eu posso fazer para estar melhor, onde eu estou errando, onde eu não estou errando, mas estou equivocado, onde eu até estou certo, mas posso melhorar. Então a religião, ele é um caminho, e não é o único caminho para isso. Eu posso ter esse caminho em seitas, eu posso ter esse caminho em grupos, posso ter isso inclusive fora da religião. A religião apresenta meios e o religioso aprende e aplica em seu dia a dia. Então a religião, ela diz como pode fazer. A religião diz o que pode fazer, o que deve fazer. É o religioso quem tem que seguir isso ou não. É o religioso quem vai dizer isso serve, eu vou aplicar. Isso não serve ainda, eu não vou aplicar. Daí a importância muito grande de eu buscar uma religião que fale a minha linguagem. Porque se eu ainda tenho resquícios, se eu ainda tenho questões primitivas dentro de mim, então não adianta eu buscar uma religião que passa por isso, já passou por isso, já não trata mais disso. Então eu tenho que buscar uma religião com matriz ali mais primitiva, com uma linha mais primitiva. Se eu já não sou mais. E aí vamos até explicar um pouco para não parecer que a gente está diminuindo quem quer que seja. Aqui no planeta Terra a gente tem vários grupos reencarnatórios, e esses vários grupos reencarnatórios estão em vários níveis, inclusive no nível mais primitivo. Naquele nível que você conversa pouco, que você ainda entende que a coisa tem que ser resolvida na força, naquele grupo que já tem um pouco mais, então ele já negocia, ele já abre mão de algumas coisas, aquele grupo que, por sua vez, entende que está numa boa posição, ele defende essa boa posição, auxilia aquele que ainda não tem essa posição a chegar nessa posição. Então são esses grupos. E, de acordo com o grupo que eu estou, não adianta. Gente, se eu não gosto de estudar, se eu não gosto de ler, se eu não gosto de ouvir o tempo todo que eu tenho que me melhorar, não adianta eu ir, por exemplo, para o Espiritismo codificado por Kardec. Se eu entendo que
o que eu quero vai acontecer mais facilmente, mais fortemente, se eu faço um despacho, o que não é condenável, por favor, não é isso, eu vou para a religião em que faz o despacho. Se eu já entendo que eu preciso o tempo todo andar com um amuleto no bolso, então eu posso ir para a religião que faça, a religião seita, que faça o amuleto, e eu vou. É nível de entendimento, é nível de crença, e todos os níveis, se eu estou no bem, vale. Eu conheço pessoas que dizem, já rodei várias religiões, hoje eu não quero saber de nenhuma. Ok, tá no bem? Estou no bem. Então tá tudo bem. Não tem problema. Ah, eu não acredito em Deus. Você não acredita em Deus, mas você está no bem? Você é espirituoso? Você busca o próximo com respeito, com carinho? Então está tudo bem, não precisa acreditar, porque você está no estágio. É um estágio, é um processo, né? Muitas vezes a gente passa um bom tempo pensando numa coisa para poder resolvê-la. Religião e religioso estão ligados, mas é um equívoco vê-los como unidade. Então, a religião é uma coisa, o religioso é outra. Aí a gente olha e diz, puxa vida, aquele moço é evangélico, aquele moço é espírita, é católico, é protestante. Eu não entendo como ele fez aquilo, uma pessoa que reza, uma pessoa... Gente, estamos todos a caminho. O fato de eu buscar a religião já é um excelente passo, mas eu trazer a religião para mim é um passo um pouco mais difícil. Você tem que vigiar e orar, você tem que muitas vezes lutar contra a ego, id, superego, que são os seus bichos internos, você tem que lutar com ideias pré-concebidas. Isso tudo não é fácil. Não é fácil. A gente costuma dizer, Joana de Ângeles tem um trabalho maravilhoso sobre ciúmes, né? Quer dizer, sobre paixões. E nessas paixões entra ciúmes. E só quando você se livra disso é que você entende o quão isso era escravizador. Mas enquanto você não se livra, você é ciumento, você é possessivo, você acredita assim que você é dono do outro, você acredita assim que se você mandar o outro vai obedecer só porque você está mandando, até a hora que você começa a amadurecer um pouco mais internamente e descobre que não adianta ter ciúmes. Se a pessoa for do bem, ela vai te respeitar, ela vai respeitar o compromisso que vocês têm, o acordo que vocês têm. Se ela ainda não estiver no bem, não adianta, é uma questão de caráter. Ela vai, sim, fazer aquilo que fere o compromisso. E muitas vezes ela faz porque é muito mais forte que ela. Se a pessoa tem o péssimo hábito de querer levar vantagem em tudo, não adianta. Ela vai entrar em 1000 empresas, ela vai levar vantagem e ela vai sair dessas 1000 empresas porque ela não consegue fazer diferente. Eu conheço uma pessoa que trabalha com financeiro e desvio atrás de desvio, não consegue. Você conversa com a pessoa, ela diz, cara, eu não consigo, eu ganho bem, na maioria das vezes eu entro ganhando muito bem, fico um período super em dia, arrumo a casa, normalmente é chamado para isso, arrumo a casa, e depois que eu arrumo a casa, eu não consigo não pegar. É mais forte que eu. Comprei casa assim, comprei carro assim, pago escola, boas escolas para as crianças assim, e faço o possível para as crianças não aprenderem isso. Mas eu não consigo. Então, é uma coisa que a gente precisa, e Joana também ensina isso num outro trabalho, que a gente precisa acolher o outro, a gente precisa respeitar o outro nesse sentido também. O religioso é um indivíduo livre, pensante, age segundo o seu íntimo, porque é nesse discurso que eu estava vindo. Eu não posso confundir, a religião ela é ótima, ela é maravilhosa, mas a religião ela não aprisiona o sujeito, ela não
ela não obriga o sujeito, ela pede que ele mude. Algumas religiões até são mais incisivas, são mais fortes, mas fato é, mesmo ela sendo incisiva, o indivíduo ele vai seguir só se ele quiser. E ele tem que verdadeiramente querer, porque o único policial que ele tem é o interno. E se esse policial foi maculado, foi burlado, foi enganado, o policial vai acabar dando jeito para ele fazer. É o saber que nos liberta. É o saber que traz a felicidade. É o saber. E para diante do saber, eu tenho que saber e depois eu tenho que trabalhar para ser uma pessoa melhor, né? Porque todos estamos a caminho, cada um em seu próprio tempo. Respeite o tempo do outro, respeite o seu tempo. E entenda, por favor, que uma coisa é religião, outra coisa é religioso. Vamos respeitar a religião de todos e vamos entender que uma coisa é religião, outra coisa é religioso. É isso aí. A gente, então, nos auxiliou aqui o Pentateuco, nos auxiliou o próprio canal, porque quando a gente puxa algumas coisas, a gente vai lá no canal, eu já falei isso, foi desse jeito que eu falei e tal. E esse, então, foi o básico do Espiritismo com religião e religioso.